Oi, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Ponha sempre na tua cabeça o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos, ainda que os montes se abalem e que a terra se transporte para os meios dos mares, porque o nosso Deus, ele está conosco. Jesus viveu conosco 33 anos. Esses 33 anos, ele nos ensinou muitas coisas e nos deu muita esperança. E a maior esperança da nossa vida é que um dia ele vai voltar para nos levar para estar para sempre com ele. Mas ele, quando saiu, quando voltou para o Pai, ele não nos deixou órfãos. Ele mandou o Espírito Santo para ficar conosco. Porque ele nos ama tanto, ele tem tanto carinho, tanto cuidado conosco, que ele falou: eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou te mandar o Consolador. Então o Espírito Santo veio e ele habita hoje aqui conosco. Ele te protege, ele te guarda quando você sai, quando você volta, quando você dorme, quando você está acordado. Existe o Espírito Santo de Deus sobre você. Ainda que você não perceba, existe uma batalha espiritual muito grande. O mundo espiritual está sempre em ebulição. Ele não sossega nem um minuto. Existem duas forças poderosas brigando pela tua alma, ainda que você não perceba, mas maior é o que está conosco do que aqueles que se levantam contra nós. E a função do Espírito Santo nesse momento é nos guardar até aquele dia que Deus dê a ordem e Jesus se levante do seu trono e venha nos buscar para estar com Ele por toda a eternidade. Então, como diz o Salmo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não temeremos, ainda que os montes se abalem. E volta e meia os montes se abalam. São tantos os problemas, às vezes no trabalho, às vezes na família, às vezes na saúde, são tantos os problemas. Mas saiba que Deus tem um propósito para tudo e tudo está sob o controle dele. Não perca a esperança, não desanime, não se entregue ao desespero, porque é isso que o inimigo quer. Quando você se desespera, você perde a razão. E quando você perde a razão, você acaba fazendo besteiras e saindo daquilo para o que Deus te preparou, para o que Deus te indicou. Você tem um Deus todo-poderoso. Você não tem um Deus, você tem o Deus, o único Deus de verdade, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele está contigo, ele te observa, ainda que você não perceba, ainda que você não sinta, ele está te olhando. Você não é salvo, você não é protegido por aquilo que você sente. Sentimentos são emoções. É muito bom sentir a presença de Deus, é muito bom cantar louvores, é muito bom estar na presença de Deus, você vibra, você se sente forte, você sente ânimo, mas não é isso que te leva para o céu. O que te leva para o céu é a tua fé. Às vezes você não está sentindo nada, mas você crê e Deus está ali. Às vezes, um dia Jesus perguntou no alto da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu sozinho quando todo o pecado da humanidade caiu sobre ele. E por ser santo, Deus não pode conviver com pecado. Em toda a história da eternidade, aquela foi a primeira vez que Deus se afastou de Jesus, porque o nosso pecado caiu sobre ele para que ele perdoasse o pecado de todo aquele que nele crê. Só há perdão para aqueles que creem no sacrifício de Jesus. Ele pagou a dívida de todos nós. E ele perguntou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora, Jesus não sentiu mais a presença de Deus. E nem por isso ele deixou de ser Deus, porque ele sabia quem ele era, o objetivo que ele veio aqui na Terra, e ele cumpriu esse objetivo até o fim, tanto que antes dele expirar, dele entregar sua alma a Deus, ele disse: está consumado. Naquela hora, ele comprou a tua salvação, ele venceu o inferno, ele te deu o direito a entrar nos céus. Então não viva pelas tuas emoções, não viva pelo que você sinta. Ah, não estou sentindo nada. Não, viva pela tua fé, viva pelo aquilo que você crê. Você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos? Você faz bem, mas não basta crer, você tem que crer e confessar. Porque a Bíblia diz que aquele que me ama, aquele que ama e ama, guarda os meus mandamentos. Se você ama Jesus, você guarda os mandamentos de Deus. E Deus tem um momento certo para cada coisa. Eu me lembro uma vez, eu até contei essa experiência num vídeo, eu estava passando por uma depressão muito grande porque teve um problema na minha casa, eu estava muito mal. Um parente meu ficou doente, então aquilo me abalou demais. E a irmã de um colega meu teve um câncer e estava para morrer.
Aí ele me ligou, Jorge, vamos no hospital ver minha irmã? Eu falei, poxa, meu amigo, hoje eu estou tão mal que eu não estou em condições. Dá para a gente ir um outro dia? Ele falou, Jorge, se você não for hoje, não vai dar mais tempo, porque ela não vai passar de hoje. Do jeito que eu estou vendo, ela não vai passar de hoje. Aí eu falei, tudo bem, entreguei na mão de Deus. Eu estava muito mal, irmão. Quem já teve depressão sabe disso. Eu estava mal, mal. Lembra aqueles salmos quando Davi diz, angústias e sombras de morte se apoderaram de mim? Foi essa depressão que Davi teve, que eu tive. Angústias e sombras de morte se apoderaram de mim. Mas eu entreguei a minha vida na mão de Deus, sobre eu vou. Saí daqui mal, arrastado. Cheguei lá no hospital, conversei com ela, eu falei, vou fazer a obra de Deus aqui. Ela estava no quarto particular, mas tinha no hospital particular, mas tinha mais uns 4 ou 5 pacientes na enfermaria dela. Eu cheguei no leito dela, já estava no final, ela estava com aquela ânsia, né, aquela falta de ar. Eu conversei com ela, chamei ela pelo nome, perguntei se ela, eu falei, antes te conhece há muito tempo, você nunca se importou com Deus, você nunca se ligou para Deus. Eu não sei, eu fui franco com ela. Jesus pode te curar hoje ou ele pode te levar hoje, eu não sei o que ele vai fazer com você. De repente, essa pode ser a sua última oportunidade. Você quer aceitar com Jesus como seu Salvador? Porque Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Aí eu perguntei, você quer aceitar? Ela balançou a cabeça assim, porque ela estava com tanta falta de ar. Aí eu falei, fala, você quer aceitar? Ela disse, eu aceito. Aí eu falei assim, então eu vou orar por você. Você tomar uma oração, você faz Jesus teu Senhor e Salvador? Ela disse, eu faço. Eu orei por ela, pedi para Deus que entregasse, que escrevesse o nome dela no livro da vida e que ela, a partir daquele momento, era uma irmã em Cristo. Ela confessou Jesus, ela fez aquilo que Jesus falou, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quando eu vim embora, assim que cheguei em casa pouco tempo depois, meu amigo ligou dizendo que ela havia falecido. Na última hora da vida, ela aceitou Jesus. Existe um hino da harpa cristã que diz, ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ela aceitou na última hora da vida dela. Hoje ela está lá em cima com o Senhor. Como o ladrão da cruz, que disse para os Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aquela minha amiga e irmã em Cristo, hoje dorme no Senhor e estará no paraíso com Jesus. Vivendo aquilo que Deus disse. Aquilo que o olho não viu, o coração não sentiu, que não subiu ao entendimento, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E essa minha amiga e irmã em Cristo está vivendo isso nesse momento. Então, no dia seguinte, eu cheguei em casa, ele ligou comunicando da morte dela. No dia seguinte era dia do enterro dela. Aí eu estava muito mal ainda, mas Deus usa na tua fraqueza, Deus mostra o poder dele. Aí eu falei assim, poxa, eu tenho que ir, amiga minha, amiga do meu irmão, irmã do meu amigo, eu vou lá. Aí pedi um Uber, o Uber chegou, eu sempre que eu pego um Uber vou conversando com ele sobre Jesus. Aí fui, o cemitério de Irajá, não sei se você conhece, aqui na zona norte do Rio. Aí fui conversando com o motorista. Aí perguntei para ele se conhecia Jesus. Aí ele falou, eu sou de uma religião tal, pá, conheço sim. Aí eu fui conversando com ele, falando para ele, eu falei, importante ser religioso, porque as pessoas que condenaram e mataram Jesus eram todos religiosos, eram sacerdotes, eram pessoas importantes que tinham altos cargos na religião. O importante é você reconhecer a Jesus como filho de Deus, coisa que aqueles líderes religiosos não reconheceram. Aí fui conversando com ele, conversa vai, conversa vem. Quando chegou na porta do cemitério, ele parou o Uber, botou a mão no volante, eu olhei para ele assim, ele olhou para mim e falou, meu amigo, ele falou, Senhor, muito obrigado. Aí eu falei assim, por quê? Enquanto o Senhor veio falando, o Senhor não sabe a paz que entrou dentro desse carro. Ele botou a mão no volante e abaixou a cabeça. Pô, eu fiquei emocionado. Ele falou assim, muito obrigado. E sentiu a presença de Deus ali. Aí eu falei no meu coração, poxa Deus, eu estou tão mal, tão angustiado, e na minha fraqueza o Senhor me usou para abençoar esse homem. Aí eu paguei a corrida, ele foi embora e só Deus sabe o que Deus fez na vida daquele homem. Então, meu irmão, não é pelo que você sente, é pela tua relação com Deus. Eu estava abatido emocionalmente na minha doença de depressão, mas ali na minha fraqueza, Deus mostrou que grande é Ele, não somos nós.
As pessoas costumam dizer que Deus não escolhe o capacitado, Deus capacita os escolhidos. Se você é um escolhido, Deus te capacita, independente do que você esteja sentindo. Dentro daquele Uber, eu era a pior das criaturas. Eu estava como o salmista Davi disse, angústias e sombras de morte tomaram conta de mim. Mas naquela minha angústia, naquele meu abatimento, Deus me usou para tocar na vida daquele motorista de Uber. E só Deus sabe a obra que Deus fez naquela vida, porque Deus não faz nada em vão, entendeu? Então, meu amigo, não é pelo que você sente, é pela fé e pela comunhão que você tem com Deus que te criou e diante do qual um dia você vai prestar contas. Se entregue nas mãos dele. Busque a Ele todo momento da tua vida, não faça nada sem direção. Não vá a lugares aonde o Espírito Santo não vá com você, porque o Espírito Santo, ele é santo, como o próprio nome diz, ele não vai a qualquer lugar. Se ele não for, não vá. Porque há uns 2, 3 vídeos atrás, vídeos meus atrás, eu fiz um vídeo chamado Não Há Lugar Vago. Aonde o Espírito Santo não vai, tem outro Espírito lá. E se você for lá, você vai estar vulnerável. Entende? Então Jesus foi para o céu, mas ele mandou um consolador que está sobre nós e que mesmo nas tuas fraquezas ele te usa para abençoar as pessoas que ele quer chamar. E depois daquela depressão foi embora e hoje, graças a Deus, eu estou em paz, Jesus vive em mim. Lutas você sempre vai ter, problema você sempre vai ter, mas lembre-se do que Jesus falou, eu vou, mas não vou vos deixar sozinho. Vou vos mandar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E tem um hino que diz, se o Espírito de Deus habita em mim, eu luto como Davi. Davi foi um grande rei, cheio do Espírito Santo. Se o Espírito de Deus habita em você, você ora, você luta, você vence, como o rei Davi orou, lutou e venceu. Por quê? Porque maior é o que está contigo do que o que se levanta contra você. Não desista. Às vezes diz, depois eu estou tão vazio, não estou sentindo nada, é nessa hora que Deus está te observando. Você não está nem percebendo a batalha espiritual que está tendo por trás, mas Deus está te dando a vitória. E na tua fraqueza, Ele vai te usar para ganhar muitos, porque Deus envergonha as coisas poderosas com as coisas humildes. Deus usa os humildes para abater os poderosos. Seja humilde na mão de Deus, que Ele vai te fazer grande diante dos homens, e você vai ser usado para abençoar, assim como Ele me usou para abençoar aquele motorista do Uber, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça de você uma bênção, e seja qual for o teu problema, saiba que o teu Deus é maior, e não há depressão, não há angústia, não há problema que não acabe. Tudo tem prazo para começar e para terminar, até a tua vida. Por isso você tem que estar sempre na mão de Deus, porque a partir do momento que você foi concebido, o relógio da tua vida começou a girar, começou a correr os ponteirinhos, e você não sabe quando ele vai parar. Quando ele parar, você tem que estar preparado. Maior é o que está com você do que o que se levanta contra você. Fica nessa paz, se inscreva nesse canal e que Deus te abençoe em nome de Jesus.